Primeiramente, gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, né, a Travelport e o Centro de Turismo Alemão. Obrigado, Mag. Os apoiadores, a IFASEG, o SENAC, a Ibéria e a British Airlines. Os parceiros institucionais, a OMT, o Ministério do Turismo e o PNUMA. Parceiros de mídia, Brasil Tours, Mercado e Eventos, Panrotas e Travel 3. E as consultorias, a Ecaplan e a AUA Brasil. E também fazer um agradecimento especial para a Brastoa pela oportunidade de eu participar mais um ano do Prêmio Brastoa Sustentabilidade e do CIDS. Essa é a segunda edição do CIDS, Semeando Excelência e Desenvolvimento Sustentável. A primeira edição é difícil você implementar, colocar um projeto de pé, e a segunda, acho que às vezes até mais difícil, porque você precisa mostrar que ele foi realmente atingir seus objetivos e é importante essa continuidade. O CIDS, não sei se vocês sabem, ele surgiu como uma vontade da Brastoa e das pessoas que participam do Prêmio Brastoa Sustentabilidade de deixar um legado para os eventos, então, para o Prêmio Brastoa Sustentabilidade. E a gente ficou pensando como que a gente pode criar um legado. E nos eventos, no Prêmio Brastoa, um dia antes, a gente se reúne com os jurados, e são pessoas que são referência no tema de sustentabilidade e turismo, no Brasil e no mundo. Então, a gente pensou, vamos criar, então, um legado para trazer esses jurados, esses especialistas nos temas, para eles compartilharem com a gente o que eles têm visto aí no Brasil, no mundo, em outras empresas, em outras instituições. Então, isso foi muito importante. E eu estou bastante feliz aqui de ver muita gente diferente, que eu nunca tinha visto, rostos diferentes. E, normalmente, quando você participa de eventos ligados à sustentabilidade, não que você conheça todo mundo, mas você sempre vê pessoas mais ou menos conhecidas. Então, você fala, putz, a gente está sempre falando para as mesmas pessoas, só as mesmas pessoas estão engajadas no tema de sustentabilidade, e aqui você vê bastante gente diferente. Então, é legal que, cada vez mais, temos um grupo maior de pessoas preocupadas com o bem-estar, não só dela, mas também dos outros. E também fiquei pensando, vindo para cá, o que traz as pessoas, o que leva a pessoa a vir nesse evento, participar do evento. E eu lembrei de um filme, né, que tem o Leonardo DiCaprio, chamado, até anotei aqui, chamado A Origem, que uma parte desse filme, um dos atores fala que as boas ideias atuam como vírus na cabeça das pessoas. Elas entram e ficam nas pessoas. Então, acho que é um pouco disso que a gente espera desse evento, que a gente conheça boas ideias e saia daqui com essas ideias nas nossas cabeças, que elas voltem para casa com a gente consiga disseminar e implementar essas iniciativas. É um pouco disso. Bom, vamos começar. Chega de falar que esse ano eu não sou palestrante. Primeiramente, gostaria de chamar o Caco para fazer a sua apresentação. O Caco é jornalista e editor, foi dirigente da agência AUA Brasil e dedicado à comunicação e sustentabilidade. Ele criou e dirigiu as multiplataformas Planeta Sustentável e Viagem do Conhecimento, dirigiu as revistas Viagem Turismo e National Geographic Brasil e os guias 4 Rodas. Foi presidente do Global Compact no Brasil, iniciativa das Nações Unidas, com a missão de promover a sustentabilidade e gestão empresarial. Coautor dos quadrinhos Heróis do Clima, sobre mudanças climáticas. É consultor da Brastoa também para o Prêmio Brastoa Sustentabilidade. Junto com o Caco vem o Zé Edu, jornalista especializado em turismo e tecnologia, redator-chefe do Guia 4 Rodas até 2013, autor do livro O Brasil das Placas, desenvolveu os primeiros aplicativos mobile do Brasil de sustentabilidade e turismo, como a série 1001 Lugares, autor também do blog O Brasil das Aves. Gostaria, então, de chamar o Caco e o Zé Edu. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. Bom, gente, é uma alegria estar aqui hoje. Agradeço a Brastoa pelo convite para a gente poder participar também aqui dessa atividade do CIDS. E esse ano nós fomos desafiados a pensar sustentabilidade e negócio, negócio e sustentabilidade, negócio do turismo e sustentabilidade.
E eu achei interessante, dar 90% dos 15 minutos que me foram reservados aqui, para observar uma coisa muito prática, né? Digamos assim, talvez um nicho muito específico, dentro de uma discussão que hoje a gente vai ter aqui, uma discussão muito mais ampla também, né? Que a gente está aqui com a Organização Mundial de Turismo, o PNUMA, né? Com visões, então, de políticas públicas, visão de educação para o turismo e tudo isso. E o desafio que a gente se impôs, graças a Deus, eu tive digamos, uma boa pessoa a quem recorrer, o meu parceiro Zé Edu, com quem a gente desenvolveu, o Zé Eduardo Camargo, jornalista, como foi dito aqui, a gente desenvolveu os primeiros aplicativos de turismo e sustentabilidade no Brasil, na época do Guia Quatro Rodas, Planeta Sustentável, e a gente resolveu trazer um cenário, um panorama do que é o negócio da observação de natureza no mundo e no Brasil, algumas considerações do que pode ser feito, e o Zé vai nos fazer um convite, ou talvez uma provocação de algo muito prático, muito simples, que a gente pode fazer e que possa, talvez, levar o Brasil para um nível, subir de número numa lista, já em março do ano que vem. Então, gente, eu deixo com vocês o José Eduardo Camargo, aqui com o controle total do PowerPoint, e vou ali assistir. Legal, eu queria agradecer ao Caco, ao Abrastor, pela oportunidade de estar aqui e falar para vocês. Acho que você falou muito bem, né? Plantar uma sementinha, plantar um vírus de uma atividade que tem pouco impacto e que traz muito resultado no turismo e que já movimenta bilhões de dólares no mundo e que tem muito potencial no Brasil, tem um potencial enorme no Brasil, que é a observação de fauna, e especialmente a observação de aves, o birdwatching. O que move um observador de aves? Eu vou fazer aqui um resumo bem rápido, a gente tem pouco tempo, né? Se alguém quiser, depois dessa apresentação, quiser mais detalhes, é só falar comigo. O que move um observador? A paixão pelo tema, a interação com a natureza, o desafio pessoal, aquilo ali é um álbum de figurinhas que a gente desenvolveu para a nova escola, da Editora Abril, e a atividade social. Por quê? Porque o birdwatching não é uma atividade solitária. Você sempre faz com alguém, com a sua família, com seu filho, com seu marido, com alguém da escola, com alguém da sua comunidade. O legal é a interação social. Alguns números no mundo. Tá? Nos Estados Unidos, é um estudo de 2011 do US Fish and Wildlife Service, foram movimentados 41 bilhões de dólares com observação de fauna. Vocês veem que é um número bem expressivo, isso só nos Estados Unidos. Em UK, mais 500 milhões, e é uma atividade que vem crescendo no mundo todo. Um número ali que é muito impressionante, 3 milhões de viagens são feitas todos os anos com o objetivo de observar aves. Observar aves é uma coisa que você pode fazer em casa. Na verdade, você pode fazer assim que você acorda. Depois vocês podem fazer a experiência de acordar em São Paulo, numa cidade grande, e tentar ouvir alguma ave assim que você acorda. Tenho certeza que vocês acordam cedo, né? Todo mundo acorda aqui às 5h30, 6 da manhã. E mesmo durante a madrugada, nessa época, tem sabiá cantando pra caramba, todo mundo já acordou de madrugada com sabiá na janela cantando. Então, assim, é uma coisa que você pode fazer até mesmo antes de acordar, de levantar da cama. Tá? Mas, para você ver as aves mais diferentes, mais interessantes, mais coloridas, que você ainda não viu, é legal você viajar. E aí, 3 milhões de pessoas no mundo viajam para ver ave. Ou para observar baleia, ou para ver... a Helena estava falando, uma atividade que é pouco conhecida, mas tem gente que viaja para ver morcego, tá, na natureza. Quem que é o observador? São todas as faixas etárias, mas é um pessoal já com uma certa experiência, a maior parte, tá? Tendem a ter bom grau de instrução, se interessam por vida selvagem em geral, conversam muito, trocam muita informação, o boca a boca funciona muito para essa atividade. E, no Brasil, especialmente, é um pessoal muito ligado à fotografia. Por quê? Porque tem um site que fez 10 anos agora, que é o Wikiaves, que tem
Vocês não vão ver ali, mas ele está com quase 30 mil usuários já. E que ele é baseado em fotografia. Você manda uma fotografia para o site, tirei uma foto que eu não sei de que ave é, você manda para esse site e observadores mais experientes identificam para você. Tá? Então, é totalmente colaborativo, são os próprios usuários que fazem o site, e hoje ele já tem quase 2 milhões de fotos já, tá? De aves brasileiras. Detalhe interessante, não tem foto de todas as aves do Brasil ainda. A gente tem 2.000 espécies, mais ou menos, no Brasil. Tem pelo menos ali umas 200 que não tem foto ainda, ninguém tirou. Não tem nenhuma foto dessa ave na natureza, vocês imaginam isso? A gente tem, isso é mais ou menos consenso, tá? Isso aqui foi tirado de um estudo europeu, mas é mais ou menos consenso. Tem 3 tipos de observadores. Os casuais, aqueles que gostam de estar na natureza e também gostam de observar a fauna. Os entusiastas, que são aqueles que já foram mordidos pelo vírus, que já começam a viajar para perto para ver a ave. E o que a gente chama de twitchers, que são os tarados. Tá? A gente pode traduzir assim, são aqueles que fazem viagens internacionais, que querem procurar aquela ave específica que ele não viu ainda. A gente chega a ter pessoas no mundo que já viram mais de 7.000 espécies. A gente tem 10.000 espécies no mundo, mais ou menos. Então, vocês imaginam o tanto que essa pessoa viajou para ver a ave. Por onde começar? Isso aqui é muito... Eu não sei se aqui tem pessoas ligadas aos destinos, mas isso é interessante. Por onde começar a construir um destino de observação de aves? Palavra-chave, conhecimento. Você precisa conhecer o seu lugar. Tá? Isso aqui é uma paisagem qualquer, em qualquer lugar aqui do interior de São Paulo, do interior de Minas, de qualquer lugar. O que você tem que saber? Você tem que saber que naquele pontinho ali você pode encontrar uma tiriba de testa vermelha, que aquela freirinha mora ali perto da igreja, que o beija-flor, em certa época do ano, esse beija-flor de orelha violeta aparece ali no fim do pasto, e que de noite você pode ver uma mãe da lua posada naquela árvore. Tá? Isso é o primeiro passo para você conseguir construir um destino. Mas tem pontos que você tem que levar em consideração que são importantíssimos. Importantíssimos. Qual é o perfil do destino? Onde ele está? Qual é o perfil da avifauna ali? Você precisa de um consultor para fazer isso? Sim, mas você também pode usar a comunidade de observadores para fazer esse mapeamento para você. Qual a sazonalidade do lugar? As aves aparecem o ano todo? Elas aparecem de vez em quando? São aves migratórias? Ou elas moram ali sempre? Outro ponto importante, conservação. Tem parque? Tem área verde? Esse parque já teve um levantamento de avifauna? Ele é conservado? E aí, assim, o observador de aves ele é um conservacionista por princípio. Quanto mais conservada a área, melhor para ele. E, entre todas as categorias de turistas, muito provavelmente é a categoria de turista que menos causa impacto no ambiente natural. O que ele faz, basicamente, é andar. Então, o impacto que ele tem é mínimo. Tá? Segurança. E aí vem um outro aspecto econômico importante. Os observadores de aves tendem a gastar muito com equipamento. Máquina fotográfica, binóculo, roupa, além da própria viagem. E é importante que ele tenha uma segurança de ir para o lugar e saber que ele não vai ser assaltado, ou tem um outro aspecto, que ele está no ambiente natural. Ele sabe que tem os riscos, mas ele quer ter uma segurança de que ele vai ter uma assistência, de que vai ter alguém orientando, que vai ter um guia com ele. Né? Isso é importante. E tem um ponto aqui que é importante também para quem trabalha com destino, e que é um ponto muito interessante do perfil do observador. Eu viajo muito, e eu não deixo de observar aves porque eu estou viajando a trabalho, sem prejuízo do meu trabalho. Por quê? Porque os nossos horários são diferentes. Os observadores, para você ter uma produtividade maior, você começa muito cedo. No Brasil, principalmente, quando chega 8h30, 9 horas, a produtividade das observações já cai, porque as aves descansam, né, ou param de se alimentar. Geralmente, você está num lugar que está muito quente, no Brasil, né, Amazônia, mesmo na Mata Atlântica no verão. Então, você consegue conciliar trabalho com observação, porque você pode pegar das 6 às 8 para observar aves, e vai ser super bom. Só que,
Se você tem um parque que abre às 9, o observador fica na mão. Tá? Então, é importante que quem é gestor de um parque ou que tem a intenção de trazer os observadores preste atenção nesse detalhe. E as estruturas? É lógico, o observador não é exigente, mas ele quer ter alguma estrutura, né? Uma trilha demarcada, um lugar para poder fazer uma refeição. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem um equipamento ainda, a gente tem poucos equipamentos que são muito importantes, que são as torres de observação. Tá? Por exemplo, eu visitei no Peru, né, a reserva Tambopata, que é uma reserva fantástica no Peru, e eles têm torres de observação para quem quer observar a vida na copa das árvores. Tá? No Brasil, a gente acabou de ganhar, 2 anos atrás, uma torre em Manaus, no Jardim Botânico de Manaus, que pertence ao INPA, que já é um equipamento fantástico, mas, por exemplo, na Mata Atlântica, nós não temos torres de observação. Tem uma torre na Régua, no Rio de Janeiro, e tem uma torre que não é utilizada em Foz do Iguaçu. De resto, ninguém se preocupou com esse ponto ainda na Mata Atlântica. E, por fim, os guias especializados, que são essenciais. Porque, quando você está observando, o guia não é só aquela pessoa que vai te dizer onde está a ave, mas, geralmente, ele atrai a ave até você também. Tá? Como que ele faz isso? Com o canto da ave. Ele identifica que aquela ave está ali, encontra o playback que ele tem com ele, toca e a ave vem. Normalmente, ela vem ou por curiosidade ou porque ela está defendendo o território. Tá? E aí você consegue ver a ave. Então, o guia ele é muito importante nesse ponto. Você consegue fazer observação sozinho? Consegue. Tá? Mas com guia, a sua produtividade é muito maior. Então, ele é um ponto essencial para a observação. Aqui tem um estudo que foi feito na Holanda, e eles identificaram esses pontos importantes e colocaram numa matriz. Essa matriz aqui. Né? Quais são os pontos a ser levados em consideração? Diversidade de aves, infraestrutura, biodiversidade, estado de conservação, e aí os pontos que são relevantes para essa atividade. Tá? Posso compartilhar isso com vocês depois também, se vocês quiserem. Aí tem um ponto que eu queria tocar, antes de terminar, os meus 15 minutos de fama aqui. O Brasil, como eu disse, a gente tem... oficialmente, nós estamos em 2º lugar no mundo em diversidade de aves. Tá? A Colômbia ganha por algumas espécies. Só que, na verdade, a gente só está em 2º lugar porque nós não temos estudos. Se a gente tivesse uma produção científica maior, com certeza o Brasil estaria de longe à frente de todos os outros países do mundo em observação. Por quê? Porque a gente não descreveu todas as espécies do país ainda. Né? Tem muita espécie por ser descrita ainda, principalmente na Amazônia. Mesmo com todo esse potencial, de 2 anos para cá, o laboratório de Cornell, nos Estados Unidos, o laboratório de ornitologia, eles têm feito um trabalho para atrair observadores do mundo todo, e eles têm feito uma competição que acontece em maio, que é o World Big Day, que é um dia, né, 24 horas, em que pessoas do mundo todo vão observar aves e fazer as listas das espécies que elas observaram naquele dia. Você pode ir do lado da sua casa, você pode viajar, você pode ir para um parque, você pode fazer onde você quiser. Você pode fazer mais de uma lista no dia. E, nos 2 últimos anos, os 2 primeiros anos, o Brasil ficou atrás do Peru no número de espécies observadas. Por quê? Porque, no Peru, eles têm uma política de Estado de estimular a observação de aves como uma fonte de receita para o turismo no país. Tá? E eles entendem que isso está muito ligado à ciência e ao que você consegue divulgar da diversidade do seu país. Então, o que eles fazem? Nesse dia, eles financiam a ida de observadores para os recantos mais remotos do país, tá? Coisa que a gente não faz. E aí é até engraçado, porque são 24 horas para você observar, só que você pode submeter, mandar as listas pelo site até 5 dias depois. E como a gente tem uma internet um pouco melhorzinha aqui, né, em relação ao nosso vizinho, no primeiro dia o Brasil salta na frente. Aí, no segundo dia, as equipes do Peru começam a voltar da floresta
e começam a submeter lista. E a gente começa. Nossa, o Peru está vindo, o Peru está crescendo, o Peru vai alcançar a gente, o Peru está atrás do Brasil. E aí eles sempre passam a gente no 4º ou no 5º dia. Tá? Então, fica uma provocação aqui para a gente tentar fazer o país refletir a diversidade que ele tem e o potencial econômico que ele tem, inclusive com esse desafio do Big Day, que o próximo agora é em maio do ano que vem. Acho que é isso, não sei, acho que não abre para pergunta, né? Então tá, muito obrigado. Espero ter lançado a sementinha aí para vocês.